Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa discussão de mecânica quântica. E hoje a gente vai fazer um exemplo de regra de ouro de Fermi, né? Teoria de perturbações dentro do contexto de teoria de perturbações dependentes do tempo. Então, regra de ouro de Fermi. Aqui. Vamos começar do início, né? Como a gente tem discutido, a gente tem um Hamiltoniano que depende do tempo, que é dado por um H0 independente do tempo, mais que eu vou chamar agora de um ΔH, que pode depender do tempo. E esse ΔH, ele hoje vai ter, no nosso exemplo, né, a seguinte fórmula. Ele vai ser 2H' cosseno de ômega t, nos intervalos entre t igual a 0 e t igual a 1t0, e ele é 0, caso contrário. Okay? Então, esse é um exemplo, né, da aula de hoje, onde a gente vai chegar na regra de ouro de Fermi de novo. O Hamiltoniano H', definido como esse pré-fator na perturbação, ele é independente do tempo. Em outras palavras, toda a dependência temporal está nesse cosseno aqui, essa parte oscilante. Então, a gente viu no nosso curso de teoria de perturbações dependentes do tempo que o psi de t, em primeira ordem, pode ser escrito como uma soma em n de coeficientes dn de t, ket n, onde esses kets n são autoestados de H0. Então, a gente assume que a gente sabe resolver o problema de alto valor da Hamiltoniana H0 e a gente quer encontrar uma solução para o problema, né, em função desses altos valores de H0. Okay. Quem são os dn, esses coeficientes dn? Bom, para começo de conversa, o dn de 0 ele tem que ser um ΔNi. Porque a gente começa num estado inicial I, e quando eu colocar dn de t igual a 0 aqui dentro, essa soma vai colapsar por causa desse delta, e vai sobrar só psi de t igual a 0 igual a I. Já o dn de t, a gente viu em sala que em primeira ordem ele pode ser escrito como sendo uma soma em n da integral de 0 a t de e elevado a i ômega m n, onde eu vou definir já essa ômega m n. Eu vou ter o elemento de matriz delta h m n, esse é o elemento de matriz do operador delta h de t para um bra m e um ket m. Claro que isso vai depender do tempo, vezes dn de 0, vezes dt', e tem aqui também um IH cortado embaixo. A gente fez isso na aula, né? E claro que quando eu substituir o dn de 0, essa soma vai colapsar, e isso vai virar uma integral de 0 a t, e elevado a i ômega n i vezes t,
delta HNI de T', divididos por IH cortado, vezes DT', elementos de integração. Quem que é esse ômega NI, né? Bom, esse cara ele é dado por EN menos EI sobre H cortado. E esse elemento de matriz ΔH NI é simplesmente o ΔH esse sanduíche, né, de Bryce e Cat, que a gente já está acostumado a calcular. Okay? Então, beleza, vamos calcular para o nosso hamiltoniano 2H' cosseno de ômega t até um instante t0. Okay? Então, eu vou ter, para um estado final f, né, eu vou ter que o meu df, a amplitude de probabilidade de eu ir parar num estado f em primeira ordem, vai ser dado por 1 sobre IH cortado, tirando essas constantes, integral de 0 a t, E elevado a i, ômega fi, ômega fi está definido dessa mesma maneira, n igual a f, nesse caso. 2 vezes H', elemento de matriz fi, cosseno de ômega t', dt'. Essa parte aqui, ômega fi', é independente do tempo. Então, eu posso tirar para fora da integral e eu vou ficar com H' fi, é um elemento de matriz, dividido por IH cortado, vezes uma integral de 0 a t, dt'. E agora, substituindo cosseno na forma exponencial, esse 2 vem bem a calhar, na verdade, o hamiltoniano foi definido de maneira que esse 2 estaria ali para simplificar a nossa vida. E eu vou ter dois termos, um é elevado a i ômega fi mais ômega t', mais é elevado a i ômega fi menos ômega t', integral de dt'. E a gente já está careca de resolver esse tipo de integral, né? A gente vai ter bom, um i vai cancelar com i, porque vai descer aqui dessas exponenciais. Então, eu vou ter menos HFI', divididos por H cortado, vezes dois termos agora. Um termo é E elevado a i ômega fi mais ômega t, menos 1, divididos por ômega fi mais ômega, mais E elevado a i ômega fi menos ômega t, menos 1, divididos por ômega fi menos ômega. Então, a gente tem esses dois termos aqui, certo? E a gente pode analisar eles. Então, eu vou ter esse termo, eu vou chamar de termo 1, e eu vou ter esse termo que eu vou chamar de termo 2. Quem são esses termos? Lembrando que isso é a amplitude de probabilidade de eu estar num estado inicial I e encontrar o meu sistema no estado final F em primeira ordem, em teoria de probabilidade. Então, tem dois casos possíveis aqui para a gente analisar. Um caso, dois casos óbvios, né? É quando o ômega Fi mais ômega é aproximadamente zero. Nesse caso, esse termo 1
é muito mais importante do que esse, muito maior, porque tem uma coisa aqui que é muito pequena dividindo ele, então isso cresce muito, e a gente pode praticamente negligenciar esse cara daqui, que tem um valor muito menor, né? A gente está dividindo por um número extremamente pequeno. E eu posso escrever isso em termos das energias. Isso significa que a energia final vai ser aproximadamente a energia inicial menos H cortado ômega. Ou seja, o meu sistema está perdendo energia. Ele está perdendo H cortado ômega de energia. Porque o meu sistema está perdendo energia, eu vou chamar isso de emissão estimulada. Então, esse termo, 1 aqui, é um termo de emissão estimulada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma perturbação atuando no meu sistema. E essa perturbação, ela estimula perda de energia. Então, a energia final do meu sistema, uma probabilidade maior, vai ser menor do que a energia inicial de 1 quanto de energia H cortado ômega. Vamos olhar o caso 2. O caso 2 é simplesmente quando ômega é FI menos ômega é muito próximo de zero. Nesse caso, esse termo 2 vale muito mais do que o termo 1, porque eu estou dividindo por uma coisa muito pequena e ele cresce muito em relação a esse termo daqui. Em termos das energias, isso significa dizer que a energia final é aproximadamente a energia inicial mais H cortado ômega. Eu vou chamar isso de absorção de energia. Então, meu sistema, né, está recebendo energia dessa perturbação periódica no tempo. De forma que a energia final do meu sistema vai ser maior do que a energia inicial. Então, vamos olhar o caso de absorção. Vamos olhar para um caso onde a frequência da perturbação é aproximadamente a diferença de frequências da energia final e da energia inicial. Então, vou olhar agora para esse caso de absorção. Então, a gente vai continuar analisando na aula de hoje essa situação de absorção. Então, qual que é a amplitude de probabilidade final em função do tempo em primeira ordem? Vai ser menos o elemento de matriz, HF e linha, divididos por H cortado, isso não depende do tempo, vezes E elevado aí ômega FI menos ômega T sobre 2, vezes 2 vezes I, seno de ômega FI menos ômega T sobre 2, divididos por ômega FI menos ômega. Então, essa é a amplitude de probabilidade no caso de absorção. Da onde veio isso? Eu só puxei fora aqui 1 elevado a I vezes esse argumento sobre 2, multipliquei tudo isso na frente, e negligenciei o termo 1, porque no caso de absorção, que isso aqui é muito próximo de zero, esse termo 1 é muito menor do que esse termo 2. Estão vendo aí? Então, agora a gente pode calcular a probabilidade de absorção no caso em que esses caras aqui são muito próximos de zero. Então, a probabilidade de eu ir de um estado inicial para um estado final F vai ser dada em primeira ordem pelo módulo de F dF de T ao quadrado. Sempre em primeira ordem.
E isso vai ser 4 sobre h cortado ao quadrado, módulo ao quadrado do elemento de matriz HF' ao quadrado, vezes seno ao quadrado de ômega F menos ômega T sobre 2, divididos por ômega Fi menos ômega ao quadrado. Então, essa é a probabilidade. Tá certo? Agora, digamos, né, isso a gente já tinha visto, né, no contexto da regra de ouro de Fermi. Né? Isso daqui é a função sinc quadrado, que tem um gráfico dessa forma daqui. Tem esses lobos laterais que oscilam e rapidamente eles caem para zero. Isso daqui é em função da energia final. Claro. Essa é essa função em função da energia final. Né? E a gente vê que tem uma área aqui que concentra a maior parte da função e tudo mais. Agora, é comum a gente ter uma situação, né, onde entre uma energia E final e uma energia E final mais um DE final, eu tenho um certo número de estados. Né? Então, eu tenho que somar essa probabilidade sobre todos os estados finais que têm energia entre E e EF mais DEF. E isso aqui eu posso reescrever como sendo uma integral da densidade de estados de energia final E integrado por DE vezes a probabilidade de eu ir do estado inicial para o estado final F. Quem que é isso? Quanto que vale isso? Isso vai valer 4 HFI ao quadrado, módulo, sobre H cortado ao quadrado. Se essa densidade de estados for muito fina, tiver um pico muito fino, né, em torno de uma energia, determinada energia, digamos que a densidade de estados agora, em função da energia, né, seja uma coisa sharply peaked, né? E aqui eu tenho um EF igual a E mais H cortado ômega. Então, eu vou pesar, né? Isso daqui vai ser basicamente o valor médio desse cara nessa região. Okay? E eu posso aproximadamente escrever isso aqui como sendo o número de estados que tem essa energia EF, que é igual a energia inicial mais H cortado ômega. Então, o número de estados para os quais eu posso transicionar, vezes essa integral em DE de seno ao quadrado, né? Ômega Fi menos ômega T sobre 2, divididos por ômega Fi menos ômega ao quadrado. Integral da função sinc. Okay. Essa integral a gente pode resolver, né? Não vou dar a resposta para vocês, mas é um exercício, calcular isso. Isso vai dar H cortado T pi sobre 2. Então é uma integral bem simples. Então, se eu tiver um estado inicial e vários estados finais com uma dada energia F,
Claro que a regra de ouro de Fermi, o que ela diz é que eu tenho que pegar a probabilidade de eu transicionar para cada um desses estados e somar sobre eles. E isso é igual a essa expressão aqui que envolve a densidade de estado. Então, a gente chega de novo nessa regra de ouro de Fermi, que eu somar a probabilidade de transicionar de um estado inicial para um estado final vai ser dado por 2π sobre h cortado. Densidade de estados que tem energia EF igual a EI mais h cortado ômega, vezes o elemento de matriz, módulo ao quadrado do elemento de matriz H', vezes T. Esse tempo de integração. E a gente pode definir a nossa taxa gama de transição como sendo a probabilidade dividida por unidade de tempo. Isso vai ser dado pela expressão que a gente já conhecia. 2π sobre h cortado, for de EF igual a EI mais h cortado ômega, vezes o elemento de matriz F, H' ao quadrado. Então, essa é a regra de ouro de Fermi para o caso de absorção. Então, eu tenho uma perturbação periódica, essencialmente um hamiltoniano que depende do tempo de forma oscilante, né? Um cosseno com frequência ômega. E a taxa de transição de um estado inicial para um estado final, né? A probabilidade por unidade de tempo, vai ser o número de estados de energia final, densidade de estados de energia final, igual a energia inicial mais h cortado ômega, vezes 2π sobre h cortado, são constantes, vezes esse elemento de matriz que depende da perturbação. Esse elemento de matriz, ele é independente do tempo. Mas ele pode depender do espaço ou das coordenadas. Nada impede. A gente vai ver já um exemplo onde depende dessas coordenadas espaciais, x, y, z, né? Ou coordenadas radiais, ângulos e por aí vai. E essa é a conta para absorção. A gente poderia ter feito a mesma conta para emissão estimulada, que a gente acabou de apontar aqui em cima, né? Esses dois termos, termo 1 e termo 2, a gente fez a conta para o termo 2, que é a absorção, mas a gente podia ter feito a mesma conta para o termo 1, que é a emissão estimulada, e a única coisa que ia mudar na conta é que ia ter um sinal menos aqui. Mas a taxa de transição ia ser a mesma. Okay? Então, essa é a regra de ouro de Fermi, mais um exemplo derivado dela para uma perturbação que vai com cosseno de ômega-t, vezes um pré-fator independente do tempo, que pode depender das coordenadas espaciais. Então, agora a gente vai pegar esse exemplo, né, e usar essa expressão aqui. A gente pode usar isso para calcular a taxa de ionização do hidrogênio. Então, a taxa de ionização de hidrogênio é uma conta sofisticada, né? Bastante grandinha, na verdade, que a gente já está preparado para fazer.
E eu vou fazer isso na próxima aula, né? A gente vai ver todos os detalhes da conta, onde ela vale, né? E vamos chegar numa resposta para essa taxa de transição de um estado inicial, que vai ser a função de onda 1s do átomo de hidrogênio, para um estado final, que é um elétron livre. Então, o átomo ele foi ionizado na presença de um campo eletromagnético uniforme, certo? Então, é isso. Próxima aula, a gente vai tratar esse exemplo de emissão, de absorção de energia de um átomo de hidrogênio da energia do campo eletromagnético, né? E calcular a taxa de transição ou a taxa de ionização de um átomo de hidrogênio. Olha só, uma coisa interessante que a gente está finalmente tendo, que a gente tem condições de calcular, altamente não trivial. Então, até a próxima, pessoal.